Bom dia. Obrigado a todos os que estão connosco aqui hoje para esta última sessão do Accessor 360 Live Demo. Espero que me estejam a ouvir bem e a ver também. Esta sessão é dedicada ao tema de cobranças, mais concretamente ao módulo de cobranças da nossa solução, e será apresentada pelo meu colega Mário Lourenço. É a última de 4 sessões que se têm vindo a dedicar aos diferentes módulos da nossa plataforma. Portanto, nós prevemos que este webinar tenha a duração de cerca de 30 minutos. Vai ser feita uma apresentação deste módulo e também uma demo do mesmo, e no final teremos um tempinho para responder algumas questões, se nos forem colocadas questões. Portanto, se tiverem algum problema com a ligação, se deixarem de ouvir ou de ver, ou se por acaso estiverem a ver com cortes, basta clicar em reconectar, que é um botão que está aqui no topo do ecrã e é fácil de identificar. O separador de chat que está do vosso lado direito pode permanecer aberto se quiserem colocar questões, e podem colocar questões em qualquer momento, sendo que nós responderemos no final, mas podem colocar em qualquer momento. Contudo, se não estiverem a colocar questões, faz mais sentido fecharem este separador para poderem ver o ecrã do webinar maior. Portanto, é só clicarem aqui neste botãozinho retangular vermelho que tem os pontinhos brancos, e aí já ficam a ver o webinar com o ecrã numa dimensão superior. Em relação às perguntas e respostas, vamos ter um momento no final para dar resposta às questões que nos forem colocadas, e daremos resposta a todas aquelas que for possível. Aquelas que se tivermos mais questões do que conseguimos responder aqui no final, vamos enviar a resposta por e-mail diretamente para a pessoa que colocou a questão, e só para a pessoa que colocou a questão. Assim como todas as questões que coloquem aqui ou comentários só são visíveis para o administrador desta sessão. Portanto, não ficam visíveis para toda a audiência. Este webinar está a ser gravado e dentro de cerca de 24 horas recebem o vídeo com a gravação, no caso de quererem voltar a assistir. Vou passar então ao meu colega Mário, que já está aqui. Olá, bom dia. Bom dia, estás-me a ouvir? Perfeitamente. Eu perfeitamente. Eu acho que as outras pessoas também, mas eu estou a ouvir perfeitamente. Então, bom dia a todos, e vamos desde já seguir então com este módulo de cobranças, em que iremos então mostrar aqui a gestão de cobranças de forma integrada, colaborativa e com automatização de tarefas. A nossa plataforma Accessor 360, relembrar que é uma plataforma que integra dados do ERP dos nossos clientes, portanto, ela vai integrar diariamente as faturas e o seu estado das mesmas, permitindo para este efeito das cobranças identificar que faturas é que foram emitidas, anuladas e também que foram compensadas. Também a plataforma integra o outro conjunto de informação, que julgo que muitos se devem recordar em sessões anteriores, nomeadamente informações públicas dos clientes, o que permite agilizar, através de umas técnicas de machine learning, indicadores personalizados aos nossos clientes, indicadores de risco, indicadores preditivos que permitem identificar o risco que um cliente me representa, o comportamento de pagamento do mesmo e também a sobreexposição e potencial que possa existir através do limite de crédito da Accessor. Isto é uma plataforma cloud e ela contém vários módulos de gestão, e hoje iremos então nos focar no módulo de gestão de cobranças. Relembrando aqui os nossos indicadores, portanto, temos o ICP, que é um indicador comportamental e é definido para cada um dos nossos clientes e indica o que é um bom pagador e também identifica essa evolução do comportamento do mesmo. O RIM identifica qual é a probabilidade desse mesmo devedor vir a incumprir com a empresa, e o próprio limite da Accessor, o limite de crédito, que identifica não só o montante
máximo e otimizado de exposição, considerando aqui todo um conjunto de variáveis que não sejam apenas variáveis financeiras. Relativamente ao contexto, este módulo de cobranças foi justamente pensado para reduzir o consumo atual do tempo dos recursos afetos a esta atividade de cobranças, e durante os projetos identificamos mesmo as atividades-chave e quais as próprias estratégias que devemos adotar em cada um dos nossos clientes para o seu recebimento. Portanto, ela vai permitir aqui uma automatização de processo, com uma abordagem adequada a cada um dos meus clientes. Podemos aqui criar vários grupos e veremos de seguidas, e com esta automatização de processo irá aqui reduzir tempo e também reduzir aqui o próprio recurso. É também uma plataforma que promove a colaboração, ou seja, permite delegar aqui tarefas a vários utilizadores e justamente fazer aqui uma delegação de atividades internas. E também promover a comunicação estratégica, nomeadamente em clientes que necessitem de uma abordagem mais específica e também que necessitem de um rigor face aos tempos de comunicação que devemos com eles. Relembrando aqui algumas características deste módulo de cobranças. Este módulo é um ambiente integrado, ou seja, consigo através do módulo de cobranças ter aqui uma visualização direta dos dados que estão no meu ERP e também ter aqui acesso a um painel de controle. Consigo identificar todas as fases de cobrança, seja elas antes do vencimento de uma fatura ou até após o vencimento da fatura, e até isto o que permite até numa situação de pré-vencimento comunicar com os nossos clientes avisando que uma fatura está prestes a vencer. Irá também permitir criar vários fluxos, permitindo então aqui uma diferenciação na estratégia de cobranças, permitir também criar vários layouts de cartas, de e-mails e também de SMS, se assim for necessário, para comunicar com os meus clientes. Ela permite um envio automático de várias comunicações, portanto, até para o processo de processos justamente para o departamento jurídico, em que necessitamos muitas vezes de compilar um conjunto de informação e essa mesma está disponível na plataforma e pode ser de forma automática enviada para esses mesmos departamentos. Uma vez que ela compila toda esta informação, temos aqui uma rastreabilidade total e completa de todas as ações que foram efetuadas sobre todos os nossos clientes. Os motores de regras são configuráveis e o envio de tarefas de cobranças também pode ser enviado aqui, e esta é a componente colaborativa, posso enviar aqui também um conjunto de ações para áreas que normalmente não estão diretamente afetas à cobrança, como por exemplo os comerciais, mas que têm que ter pontualmente ou periodicamente um envolvimento. Também bastante importante aqui, nesta componente da plataforma, é ajudá-la a identificar e a classificar a própria dívida vencida. Vou aqui ajudar-me de um whiteboard também para poder explicar um pouco este gráfico. Não é assim muito visível, mas que não deixa de ser importante. Ou seja, para classificar a dívida, nós temos sempre aqui uma fase em que temos uma fatura que possa ainda, uma exposição potencial a um cliente, que possa ainda não estar, por exemplo, uma nota de encomenda, ainda nem sequer estar diretamente afetada a um documento de fatura. Depois temos a dívida dentro do prazo, e uma vez que a dívida vence, nós podemos ter aqui, configurar um período de tolerância. Este período de tolerância muitas vezes é afeto dependendo dos procedimentos internos de cada um dos nossos clientes, mas
o mais óbvio é quando, por exemplo, recebemos um cheque. Se eu receber hoje um cheque de uma fatura que vence hoje, não vou ter ainda a possibilidade de compensar essa mesma fatura no meu sistema, porque ainda não recebi, e poderia aqui afetar aqui um período de tolerância sobre esta mesma dívida, fazendo com que a plataforma e o módulo de gestão de cobranças não emita qualquer ação de cobranças sobre este cliente. A partir daqui, identificando a dívida vencida, poderemos aqui identificar várias fases e sobre cada uma destas fases, do incumprimento, da mora e até do pré-contencioso, identificar aqui todas estas componentes relativamente à faturação. Iria pedir só para me tirarem aqui a câmara, só para poder fazer aqui um clear, se me pudessem baixar aqui a câmara, só para poder clicar aqui num botão. Não sei se conseguem. Sim, Mário, eu tiro. Não te preocupes. Desculpa lá, porque eu preciso mesmo de clicar aqui de apagar aqui esta componente. Claro, sem problema. Basta baixá-la e depois podes voltar a pô-la onde estava. Ok. Só para tirar aqui esta componente e apagar, e apagar o whiteboard. Obrigado. Portanto, seguindo, uma vez configurada e parametrizada esta componente da dívida vencida, através do módulo de gestão de cobranças, poderemos criar um conjunto de workflows que nos irá ajudar a priorizar tarefas, a identificar grupos de clientes em que vou definir que tipos de comunicação e em que momento eu quero comunicar com esses mesmos clientes. Portanto, neste exemplo, temos aqui 2 grupos. E temos aqui, por exemplo, o grupo de baixo, que é o grupo 2, em que as comunicações são totalmente automáticas até a partir do bloqueio do cliente. Só a partir do bloqueio do cliente é que começa a comunicar com ele. No grupo de cima posso também identificar aqui um conjunto de clientes e identificar umas tipologias e priorizar as tarefas sobre os meus colaboradores para poderem fazer chamadas sobre os mesmos. Quais são as vantagens da plataforma da Access ao 360 na gestão de cobranças? A primeira componente é uma gestão automatizada. Vai-me permitir reduzir tempo, otimizar os meus recursos e as suas funções e também permitir identificar todas estas fases de cobranças e cobrir cada uma e garantir que em cada fase de cobrança tenha aqui um acompanhamento. O próprio controle, vou poder manter toda a rastreabilidade das minhas ações. Todas as ações também podem estar integradas em outros sistemas e posso fazer aqui um acompanhamento constante das minhas tarefas. Isto é uma plataforma que é cloud e 100% cloud, o que permite desde logo um acesso seguro, não irá criar aqui demasiado peso nos sistemas dos nossos clientes, não tem limites de utilizadores, o que permite parametrizar cada um dos meus colaboradores sobre como é que eu quero que eles intervenham na plataforma e, uma vez que ela tem uma componente de carga diária e está integrada no ERP, ela estará sempre atualizada. E, finalmente, aqui a agilidade em que posso criar estratégias diferenciadas e até prever a tal exceção, ter aqui um cliente específico em que eu preciso de uma comunicação muito assertiva sobre o mesmo e criar também workflows dinâmicos e ter aqui uma componente de dashboards em que posso identificar os principais indicadores de performance sobre a minha plataforma. Portanto, passando aqui à plataforma, vou partilhar o meu ecrã e vamos então olhar para o nosso módulo de cobranças. Portanto, eu tenho, mais uma vez, fiz aqui um login numa sociedade fictícia com Master User. Nós usamos esta sociedade fictícia para estes ambientes de demo. Poderá haver aqui alguns dados incoerentes, mas para o efeito desta sessão, iremos tentar demonstrar aqui justamente as principais valências. Como podem ver, eu tenho acesso a todos os módulos
dá acesso ao 360, desde o dashboard, aprovação, monitorização, cobranças e análise. Depois poderemos ver mais à frente no dashboard como poderei ver aqui algumas ameaças e oportunidades e validar os indicadores de performance. Relativamente aqui então ao nosso módulo de cobranças, o primeiro menu que nos aparece aqui são todas as minhas faturas. Consigo desde logo visualizar todas as minhas faturas que estão na minha conta corrente, ter aqui um pequeno dashboard que me identifica que tem atualmente 3.000 faturas por cobrar em várias fases de cobrança, como estão aqui em cada uma das fases dos procedimentos, sobre 879 clientes e com um montante de 11,8 milhões de euros por cobrar e, portanto, que posso também ter aqui a visualização do risco em cada uma destas fases, o risco médio que me representam estes clientes em cada uma destas fases. Sobre cada uma destas faturas, consigo visualizar um conjunto de dados. Só aqui um bocadinho. Está aqui a ter aqui um comportamento estranho. Ok. Consigo visualizar aqui um conjunto de dados. Espera só um bocadinho. Ok. Consigo aqui visualizar um conjunto de dados ordenado pelas minhas faturas e pela sua antiguidade e também perceber o valor das mesmas, quais são os procedimentos, se existem alguns comentários sobre as mesmas e vários dados aqui associados a estes mesmos clientes. Consigo também abrir aqui um conjunto de filtros e caso eu queira ver apenas algum tipo de faturas. Poderia querer ver apenas faturas cujo montante seja superior, por exemplo, a 1.000 euros e em que o atraso seja superior a 30 dias. Tenho aqui outros menus, poderia também procurar um cliente específico neste caso. Portanto, eu consigo facilmente aplicar filtros e identificar facilmente estas faturas. Isto é uma plataforma que é bastante ágil, portanto, a qualquer altura consigo também descarregar estes dados para um novo formato, por exemplo, se eu quisesse trabalhar estes dados em Excel e validar estes conjuntos de faturas para fazer aqui toda uma análise. Como podem ver, estas faturas estão ordenadas também por grupos. Tenho aqui um conjunto de grupos, como vimos naquele slide anterior, em que eu tinha várias estratégias. Em cada um destes grupos de clientes, tenho aqui faturas com mais 360 dias, clientes de alto risco, clientes especiais. Eu consigo personalizar estes grupos e criar workflows distintos para cada um destes grupos. Eu fiz login com o Master User, tenho acesso ao configurador deste módulo e aqui podemos ver justamente como é que eu posso criar vários grupos de gestão de cobranças. Poderia agora criar um novo grupo, adicionar um grupo, poderia alterar determinado grupo e poderia categorizá-lo. Poderia fazer até um grupo apenas para um cliente. Se eu quisesse, poderia criar um grupo, nomeá-lo cliente VIP, por exemplo, e criar aqui um conjunto de regras sobre este grupo e ser um grupo fixo ou não. E também associar os procedimentos. Os procedimentos que associamos somos nós que os desenhamos. Portanto, nós podemos desenhar a cada um destes grupos como é que queremos comunicar com os clientes. Isto é uma plataforma que é possível ser multissociedade. Neste caso, esta sociedade fictícia apenas tem uma sociedade, mas poderia haver por criar este grupo e este workflow apenas para uma das minhas sociedades, para uma das minhas unidades organizativas e também definir que periodicidade é que eu quero que seja executada cada uma dessas ações. Portanto, poderia aqui aceder e vou desde já aceder aqui ao workflow deste grupo. Deixe-me escolher aqui um grupo talvez mais com um exemplo mais coerente. São todos grupos de listagem. Peço desculpa, só um bocadinho. Restos clientes. Só aqui, como podem ver, cada um destes grupos tem o seu procedimento. Vou aqui aumentar aqui a visualização, a vista, para poderem ver melhor. E, portanto, mais uma vez,
desde o início, nós podemos aqui definir todo um conjunto de ações, a partir do vencimento da fatura ou até antes do mesmo vencimento da fatura. E cada uma destas ações, neste caso, temos aqui, para este grupo, que são todos os outros clientes que não foram identificados, temos aqui uma tarefa de chamada que é executada 5 dias depois do vencimento da fatura. Eu poderia também personalizar esta tarefa, definir montantes mínimos de valor a cobrar, criar aqui um intervalo de dias sobre quantos dias é que eu quero que esta tarefa seja executada. Se eu quiser incluir todas as faturas que o próprio cliente tem, ou seja, não ser apenas sobre uma fatura, mas depois incluir toda a restante dívida, ou se quer que leve em consideração todas as outras execuções anteriores, neste caso esta foi a primeira, mas tenho aqui um conjunto de opções. Também posso criar aqui novas condições, portanto, poderia aqui criar todo um conjunto de condições sobre esta mesma tarefa. Portanto, consigo aqui criar todo um conjunto de tarefas e todos os procedimentos em todas as fases da tarefa. Todas estas ações de cobranças vamos poder personalizá-las também, ou seja, posso configurar vários tipos de ações e sobre estas ações, por exemplo, esta tarefa de chamada interna, definir que tipo de meio de comunicação é que ela se trata, que modelo é que eu vou associar a esta tarefa. Podia criar um script para a chamada, para o meu colaborador poder saber exatamente o que dizer, que utilizador estará afeto a esta tarefa, e até se eu quiser notificar o próprio utilizador por e-mail quando esta tarefa é nova e eu quero que ele receba este e-mail pela tarefa. Mais uma vez, temos aqui um conjunto de opções, nomeadamente criar um custo sobre esta mesma tarefa. Uma chamada pode ser até um custo pequeno, mas mesmo que eu metesse aqui um custo de uma chamada, poderia-me depois, olhando para os meus KPIs, perceber a performance e as performances das minhas cobranças face às ações de cobrança que eu tenho atualmente. Ainda no configurador temos aqui a componente de modelos. É aqui que nós criamos os diversos layouts e os diversos templates. Portanto, posso criar tanto templates de listagens, em que eu quero definir com alguma periodicidade que tipo de dados é que eu quero incluir na listagem, nomeadamente o montante, a data de emissão, o número da fatura, qual é o valor pendente, e nós poderemos criar aqui modelos de lista, modelos apenas de texto ou modelos mistos. Portanto, nós conseguimos aqui criar para todas as ações de cobrança que nós definirmos, conseguimos criar aqui os templates associados. Mais uma vez, a plataforma permite enviar SMS e permite enviar e-mails aos nossos clientes. Portanto, existe aqui uma componente de ligação aos servidores, nomeadamente uma conta de Outlook do nosso próprio cliente, em que depois será enviado esse e-mail. Portanto, temos aqui várias formas e vários menus para esta própria configuração. E também temos aqui esta componente de dados genéricos. Uma vez configurada toda esta plataforma, que nós entregamos aos nossos clientes e que também os formamos para poderem criar as suas próprias configurações, em termos operacionais, os utilizadores passam a ter aqui um ambiente integrado com todo o conjunto de tarefas que têm pendentes. Mais uma vez, eu sou aqui o Master User, consigo ver a quem é que está afeta a quem é que estão afetas todas estas tarefas, portanto, consigo ver aqui todo um conjunto de tarefas. Também consigo observar todas as tarefas que já foram efetuadas, ou seja, consigo aqui validar todo o histórico das mesmas e também algumas que possam ter sido realizadas com erro. Nomeadamente, um e-mail de um cliente que esteja errado, o e-mail não chegou e a própria tarefa foi finalizada com erro. E quando estou aqui neste ambiente, o próprio utilizador tem aqui, consegue ver exatamente que tarefas é que tem para fazer, consegue visualizar em que fase do procedimento cada uma destas tarefas
se encontram e também outro conjunto de dados, portanto, identificar desde logo o risco do cliente, quais são os montantes aqui a cobrar, que tipo de exposição já tem atualmente e mais aqui todo um conjunto de dados, nomeadamente os próprios comentários que já possam ter sido criados sobre a mesma entidade. Se eu clicar na própria tarefa, na descrição, neste caso estou aqui a clicar numa tarefa interna de chamada, em que eu sei que tenho que fazer aqui uma chamada a um cliente, tenho desde logo todo um layout que me identifica todos os dados desta tarefa, qual é o utilizador a quem a mesma está afeta, a que faturas é que ela se destina, se existe já algum comentário que tenha sido criado sobre esta mesma tarefa e, nomeadamente, caso eu esteja a fazer uma chamada sobre este cliente, poderei também colocar o meu próprio comentário sobre este momento. E caso, por exemplo, tenham um comentário que seja, apesar de ser sobre esta tarefa, seja um comentário que seja diretamente afeto ao cliente e o que eu quero que seja arquivado na própria entidade, também poderei incluí-lo na própria entidade. Ou seja, este cliente, por exemplo, é um cliente que só atende às quartas-feiras, e poderia dizer, isto é um comentário bastante útil e eu, para além de o gravar nesta tarefa, eu quero que passe a estar sempre identificado, sempre que visualizar este cliente. Poderia anexar um fecheiro, ou seja, se o cliente me envia um comprovativo e pode haver aqui algum problema, e anexar um e-mail e poderia aqui então anexar um fecheiro. Mais uma vez, tenho aqui um botão para determinar que esta tarefa foi executada e também confirmar que a tarefa foi executada. Mais uma vez, e aqui em termos práticos, eu poderia agora estar com alguma dificuldade de comunicação com este cliente e uma vez que amanhã, por exemplo, vou estar de férias, não vou conseguir ligar a este cliente, poderia também ter aqui a opção de atribuí-lo a outro utilizador. Poderia, por exemplo, atribuí-lo a este utilizador, Mário Lourenço, e dizer que esta tarefa passa a estar também assignada a este utilizador. Poderia também, caso, por exemplo, naqueles casos em que eu estou a falar com o cliente nesta altura está com algumas dificuldades de tesouraria e diz-me que me vai pagar, por exemplo, para a semana. Neste caso estou a sair do meu workflow automático e eu quero então, posso ter aqui a opção de criar uma tarefa manual sobre esta mesma fatura. Neste caso, que opções é que eu poderia fazer? Seleciono a fatura, neste caso apenas tenho uma. Poderia dizer, olha, eu quero ligar novamente a este cliente. Caso esta fatura não seja compensada até a próxima semana, portanto, vamos dizer, até dia 2 de fevereiro, se esta fatura não for compensada, irei ligar ao cliente e será uma tarefa, por exemplo, de corte de fornecimento e vou criar aqui uma prioridade sobre a mesma tarefa. Caso eu quisesse atribuí-la a outro utilizador, por exemplo, para uma área comercial, poderia também querer que esse utilizador seja notificado por e-mail e incluir aqui os meus comentários sobre esta mesma tarefa. Ao criar esta tarefa, o próprio utilizador irá receber uma nova tarefa e também poderá visualizar mais uma vez todos estes menus e todas as ações que já foram feitas anteriormente. Eu tenho desde já outro utilizador ligado e há pouco se viram, eu reatribuí uma tarefa para o utilizador Mário Lourenço. Ele, neste caso, só tinha apenas uma tarefa para fazer e, ao clicar aqui no reiniciar, estou a fazer aqui um update, ele vai validar se existem mais algumas tarefas que estão afetas. E, como podem ver, foi-lhe enviado justamente esta nova tarefa e ele poderá, então, visualizar e criar esta tarefa para ele. Existem aqui outros casos, ou seja, eu posso ter a necessidade também de ter aqui um problema com a fatura. A plataforma já prevê estes casos, ou seja,
Imaginemos que esta fatura está com um problema. O cliente não é que não me queira pagar, mas diz que esta fatura tem um montante errado, existe um problema com o fornecimento. Então, eu posso criar aqui uma exceção nesta fatura e atribuir-lhe um tratamento especial. Poderia ser uma disputa comercial, poderia ser um compromisso de pagamento, poderia ser algo que suscita uma análise interna e alterar o estado. Ao alterar o estado, isto vai facilitar porque o cliente vai deixar de receber aquelas comunicações constantes relativamente a esta fatura. E vai facilitar aqui esta componente. Também posso entrar na própria ficha do cliente. Ou seja, esta plataforma, este módulo, funciona um pouco como um CRM de cobranças. Consigo entrar na ficha do cliente, perceber se ele tem aqui algum comentário próprio, posso também incluir aqui vários comentários, tenho aqui perceber que se eu tiver aqui variáveis próprias, a que comercial é que está afeto, qual é o canal, qual é o território e também que tipos de modalidades e campos personalizados foram atribuídos a este cliente. Consigo também visualizar a sua posição de risco, portanto, e ter aqui também aqui uma visualização imediata e caso este cliente estivesse afeto a outras unidades organizativas, teria aqui esta componente. Se eu tivesse mais do que uma sociedade, poderia ver como é que ele se comporta também com as minhas outras sociedades. Tenho também o campo de contactos. Portanto, posso aqui, desde logo, visualizar o contacto, mas poderia, caso tivesse a necessidade, criar aqui um novo contacto. Ou seja, o cliente tem um número de telefone genérico e o cliente agora, no decorrer desta tarefa, devolveu-me aqui um número de telemóvel ou um e-mail mais direto para eu fazer este tratamento. E eu poderia aqui, então, criar o novo contacto e atribuir ou um número de telemóvel ou um novo e-mail, ok? E mais aqui, mais uma vez, todo um conjunto de dados. Portanto, poderia pôr aqui mari@mail.com, vamos dizer que seria o mail do colaborador, apenas afete, e este procedimento seria apenas afete a uma sociedade ou se passaria a ser um contacto predeterminado, poderia aqui fazer aqui todo um conjunto de opções. Ao fazer isto, todos os automatismos passariam a ir para este e-mail ou para este contacto, caso fossem SMS. Consigo também visualizar a minha posição com o cliente, ou seja, qual é a minha atual exposição. Neste caso, mais uma vez, tenho aqui um cliente apenas com uma fatura, se calhar iria escolher outro cliente com mais faturas, para podermos, por exemplo, este tem aqui mais faturas, e vamos poder verificar todas as posições que nós temos com este cliente. Portanto, eu aqui ao entrar na ficha do cliente, consigo entender exatamente qual é a exposição que eu tenho com o cliente, em que fases. Tenho atualmente 2.500 euros de saldos em abertos, ainda 1.454 euros ainda não venceram, mas já tenho aqui estas faturas de 1.080 euros por vencer. E poderia ver aqui, mais uma vez, todas estas tarefas. Se eu quisesse fazer uma análise ao comportamento deste cliente, também poderia ver todas as compensações que já foram efetuadas no mesmo. Portanto, eu já recebi 27.400 euros sobre este cliente e com esta distribuição do aging. Portanto, como podem ver, a dívida, este cliente atrasa-se entre os 30 e os 60 dias a pagar-me as minhas tarefas. E poderia aqui visualizar também em espaço temporal como é que ele me tem pago nos últimos 3 meses e que faturas é que estão afetas nestes dados. Tem sempre aqui um botão que vos permite descarregar estes dados. E isto acaba por ser importante quando, a determinada altura, eu preciso de recolher toda a informação. E mais uma vez, a componente da rastreabilidade. Consigo perceber todas as tarefas que ainda estão pendentes por realizar sobre este cliente, que tarefas, através do histórico de tarefas, já foram criadas e que tarefas já possam ter sido criadas e finalizadas com erros. Portanto, esta é toda a componente que podemos observar através do módulo de cobranças. Finalmente, se eu olhar para o meu dashboard, nós temos aqui uma componente também analítica que nos permite, então, visualizar
toda a minha carteira e perceber quais foram as compensações que eu tenha tido nos últimos tempos, neste caso no último ano, e fazer aqui uma análise evolutiva, bem como fazer aqui a minha análise sobre, se eu quisesse agora ver quais são os clientes, por exemplo, que estão comigo em mora, que tipo de risco é que cada uma representa, e poderia fazer aqui uma análise sobre todos estes clientes e perceber qual é a performance das minhas compensações. Poderia ver por número de compensações, ou por valor recebido, ou até por número de clientes. Isto é uma fase em que, sobretudo para o gestor, para o Credit Manager, poder então fazer aqui a sua análise mensal ou até anual sobre como está a decorrer a atividade dos recebimentos. Portanto, como puderam ver, é uma plataforma colaborativa, é uma plataforma que vai permitir criar todo um conjunto de automatismos e vai também permitir criar segmentos específicos dos meus clientes em que eu possa garantir que cada um tenha a sua comunicação e que possa ter aqui todos os processos, todos os procedimentos em todas as fases de cobrança configurados. Portanto, eu espero que tenham gostado. Eu agora não sei se existe aqui alguma questão. Vou deixar de partilhar o meu ecrã. Eu não sei se existe aqui alguma questão, Thelma. Temos aqui questões que eu te vou colocar já, ok? Muito bem. Perguntam-nos se, além do envio de e-mails, que outro tipo de automatismos é que são possíveis? Portanto, isto a propósito das atividades de cobranças. Ok. Portanto, para além do envio de e-mails, nós conseguimos, se calhar, aqui ajudar-me mais uma vez a partilhar o meu ecrã. Peço desculpa. Bem. Estão-me a ouvir? Hein? Perfeitamente. Ok. Que o meu Chrome agora parou. Eu não estou a conseguir partilhar o ecrã para já. Se ele responder, já devolve. Eu notei agora algum delay entre a imagem e o som, mas temos-te a ouvir. Sim. Portanto, a resposta é... Agora, Mário, desculpa lá. Se quiseres, eu retirei a apresentação, portanto, encerrei mesmo a apresentação. Tenta agora de novo partilhar o ecrã. Sim, de momento estou com o Chrome que não me está a responder, portanto, estás-me a ouvir? Ok, mas estamos-te a ouvir perfeitamente. Sim, ok, sim. Então vamos responder sem ajuda visual. A plataforma permite enviar e-mails, permite enviar SMS. O que ela vai permitir também é enviar listagens. O que, neste caso, em termos de comunicação junto com o cliente, não é apenas o caso de receber um e-mail, é poder também receber os extratos a que têm direito e para poderem fazer aquela fase de validação de faturas. Portanto, nesse aspecto, a plataforma consegue comunicar. Ela prepara cartas, nós não enviamos as cartas, ela faz toda uma preparação de cartas, em que depois poderemos imprimi-las e enviá-las diretamente aos clientes. Isto acaba por ser, se calhar, naquelas fases mais avançadas da dívida, em que necessitamos de envolver uma área jurídica para a reclamação da mesma. Não sei se respondeu à pergunta e se há mais alguma. Sim. Temos aqui mais uma questão que nos colocaram. E perguntam-nos se é possível ter visibilidade da situação integrada das minhas cobranças. Quero dizer, ter acesso a um ponto de situação global dos processos de cobranças, é aquilo que me parece.
Sim, portanto, no fim eu estava a mostrar no módulo dashboard esta componente, ou seja, eu poderia fazer várias análises, ali mostrei uma análise muito simples em que eu conseguia ver a distribuição dos meus recebimentos, mas poderia também, através do próprio módulo de cobranças, temos aquele dashboard que nos permite perceber todas as faturas e todas as fases dos recebimentos. Também consigo entender todos os meus colaboradores afetos a essas mesmas faturas, ou seja, ou esses mesmos procedimentos. Temos alguns dos nossos clientes que têm um cobrador para um determinado segmento de carteira. Tem uma pessoa apenas para a componente internacional, tem outro colaborador que faz apenas para o segmento de um produto X, e conseguimos depois, através de dashboards, fazer toda uma avaliação de toda esta posição, como é que está a dívida e como é que está a performance destas mesmas cobranças. Ok, Mário. Mais Obrigada. alguma questão? Não? Ok. Não. É mesmo só isto, como eu tinha referido no início, este aqui é o último webinar de um conjunto de 4 que fizemos dedicados aos módulos da nossa plataforma. Já tivemos esta iniciativa o ano passado, voltámos a ter este ano. Espero que tenha sido útil. Felizmente tivemos uma boa adesão, por isso presumimos que sim, que há interesse. Nós na Accessor fazemos webinários e eventos digitais com alguma regularidade, sempre em torno destes temas, com foco especial na gestão de risco de crédito, pelo que, se tiverem interesse nestes temas ou noutros temas financeiros, é uma questão de nos seguirem no LinkedIn. Nós colocamos sempre no LinkedIn toda a informação referente aos nossos eventos e aos nossos webinars, e dessa forma basta fazerem estarem a par e fazerem a vossa inscrição. Obrigada por terem estado aqui hoje connosco. Qualquer questão adicional que tenham, também podem sempre enviar-nos por e-mail. Obrigado a todos. Resta-me agradecer-vos também e espero por vós num próximo webinar ou eventualmente numa visita em que poderei vos fazer uma demo ao vivo com todas as funcionalidades da plataforma, caso assim o entendem. Obrigada. Bom dia. Obrigado. Bom dia.